Graça de Cristo reine em cada coração. Uma noite abençoada que o Senhor nos fez para estarmos na sua casa, podemos louvar o teu nome, iniciarmos a semana lhe servindo, lhe adorando. Isso é um privilégio. É um privilégio que o Senhor nos concede, de podermos estar na presença dele juntamente com os irmãos, como corpo, adorando o seu nome e lhe servindo. Eu quero neste momento convidá-los, abramos vossas Bíblias no Salmo 127, vamos meditar nesse Salmo. Salmo 127, é o mês da família, e o Senhor com certeza falará conosco dentro desse Salmo. Com certeza o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, dentro desse texto escrito por Salomão, Salmo 127. Eu quero que todos nós lemos juntos esse Salmo 127, leiamos todos juntos, vamos ver aqui algumas implicações dentro desse Salmo para a nossa vida, que nos chama a atenção. Todos acharam? Leamos todos juntos, 1, 2, 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Meus amados irmãos, esse é um texto que ele está juntamente ligado ao Salmo 128, composto esses dois salmos, de número 127 e número 128, e hoje nós meditaremos acerca sobre edificar, guardar, levantar e repousar. Nós precisamos então prestar bem atenção do que se diz respeito. Esse salmo é bem propício, que tratará acerca da família. É um salmo que nós devemos prestar muita atenção, apesar de ser apenas 5 versículos. Mas o que deve chamar a nossa atenção é o mundo e o contexto a qual o mundo está caminhando. Nós temos que observar o curso desse mundo e ver como que esse mundo luta por algumas prioridades e que estão bem patentes a cada dia. Quando nós olhamos para esse salmo deve nos chamar a atenção, deve chamar a atenção à família de Deus, deve chamar a atenção ao cabeça do lar, ao sacerdote do lar, porque primeiramente ele tratará acerca dos 3 primeiros versículos, ele tratará acerca daquele que edifica, acerca daquele que guarda, acerca daquele que se levanta, acerca daquele que repousa. Nós olhamos que há uma imensa e catastrófica inversão de valores. Nós observamos o quanto que Satanás ele tem atuado e tem agido de uma forma devastadora, destruindo, aniquilando, separando famílias. O salmista nos convida nesta noite a prestarmos atenção nesse salmo, porque esse salmo vai nos apresentar quais são os segredos de uma família vitoriosa. A primeira coisa que nós devemos observar, que o salmista vai nos dizer, é sobre edificação. Essa palavra está no verbo edificar. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham.
O que o salmista está querendo dizer? Que não importa simplesmente você lutar tanto, você trabalhar tanto, você dar o sangue no seu trabalho, isso simplesmente não importa. Isso é necessário, mas não é o fim. Isso é necessário, mas não é o objetivo central de Deus na vida daquele que busca o pão de cada dia para a sua família. O que ele está querendo apresentar é que se o Senhor não for a prioridade, que o Senhor não for o primeiro, o topo, em vão trabalham os que edificam. O que o salmista está querendo dizer? Preste bem atenção, como que vocês estão edificando a casa de vocês. Preste bem atenção se dentro da casa de vocês o Senhor tem a primazia, se o Senhor está em primeiro plano. Preste atenção se a sua luta, se a sua correria, se as suas prioridades não está apagando, não está eliminando as prioridades de Deus dentro da casa. Pense você e saiba você que há muitos lares que já estão destruídos por falta de comunhão, por falta de entendimento, por falta de relacionamento, porque colocaram na cabeça que tem que deixar alguma coisa para os filhos, mas se esqueceram que se o Senhor não for o objetivo central da família, em vão ele trabalhará. Isso nós vamos ver dentro do Salmo. Então o salmista está dizendo: veja bem como que você está edificando a sua vida. Veja bem, você sacerdote do lar, como que você trabalha. Veja bem, você sacerdote do lar, como é que você está ganhando o seu pão de cada dia. Preste bem atenção. Preste bem atenção de que forma você edifica. Há quanto tempo faz que você não senta com seu filho para bater um papo, para conversar? Preste atenção, pai e mãe, seu filho está crescendo e ele precisa ter uma conversa com vocês. O salmista está chamando a atenção para uma vida desenfreada de correrias, para uma vida que não dá tanta atenção dentro de casa. É o pai ou é a mãe? Nós falamos isso de manhã. É o pai e a mãe que está numa vida desenfreada, correndo para ganhar o pão, ou para construir alguma coisa, e quando chega em casa, ele não tem tempo nem para o filho e nem para a filha. O pai não tem tempo para a esposa, o marido não tem tempo para a esposa, e a esposa não tem tempo para o marido. Mas o que tem tirado e roubado essas atenções primordiais no meio de uma casa que precisa ser edificada, dentro de relacionamentos, dentro de prioridades cristãs, a internet, a rede social tem roubado também esse tempo dentro da família. Você percebe que a mãe está cansada, não consegue dar atenção para o filho, mas logo ela pega a internet, logo ela pega o seu celular, conversa com o mundo inteiro, mas não dá uma palavra, uma vírgula para o marido ou para o esposo. O salmista está dizendo: veja como vocês estão edificando a casa. Trabalham e vão terceirizando a responsabilidade de edificar uma casa nos moldes cristãos, vão terceirizando esses relacionamentos. Fala com seu amigo, fala com a sua avó, fala com a sua tia. Vão terceirizando esses relacionamentos primordiais e centrais na vida do filho. Cristo precisa ser a primazia de dentro do nosso lar. Veja então como que você está edificando a sua casa. Irmão, eu quero dizer para vocês nesta noite: não percam seu tempo, porque tempo para nós é precioso, e tempo para nós temos que ser usados para Cristo. Cristo deve ocupar o maior tempo da nossa vida, Cristo deve ocupar o maior tempo da nossa existência, Cristo deve ocupar o maior tempo nos nossos relacionamentos. O meu casamento deve ocupar o maior tempo no meu relacionamento com Cristo. O relacionamento dos filhos com os pais precisam ocupar o maior tempo de relacionamento, o maior tempo. Não adianta você correr, não adianta você lutar, não adianta você investir tanto em você mesmo e perder a sua família pelo vão dos seus dedos. Não adianta você em tanta correria. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus disse:
Não fiqueis ansiosos com o que haveis de comer, de beber e de vestir. Observem os pássaros, observem os lírios, eles são cuidados, são protegidos e são providenciados aquilo que eles necessitam. Quanto mais vocês, ó filhinhos, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestes, vos serão acrescentadas. O salmista não está falando para você não trabalhar, o salmista não está dizendo que você não deve se formar, se preparar, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que você precisa prestar atenção de que forma que você está buscando essas coisas, de que forma você está fazendo essas coisas. O que o salmista está dizendo é: ei, preste atenção de que forma você está correndo, porque se você não prestar atenção, toda a sua correria, se o Senhor não for o propósito, toda a tua correria, todo o teu investimento, no final será em vão. Lembra daquele homem que encheu o seu celeiro? Estava satisfeito. É aquele homem que coloca as duas mãos na barrigona e olha para tudo aquilo que ele construiu e granjeou. Ele é chamado de louco. Louco. Se pedir a tua alma hoje o que você tem para oferecer ao Senhor, isso não é tudo. Dinheiro não é tudo. Bens não é tudo. Eu posso ter toda a riqueza do mundo e não ter felicidade e não ter contentamento, porque está cheio de gente que é rico, tem dinheiro, mas não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Está cheio de gente que tem posses, mas que não tem paz de espírito, não tem paz na alma, porque não encontrou o contentamento em Cristo. Cristo não é o centro, Cristo não é a edificação na vida. Então o salmista diz: preste bem atenção como que você edifica a sua casa, porque se o Senhor não for a coluna, se o Senhor não for a sustentação da sua família, se o Senhor não for a base da sua família, se o Senhor não for o centro da sua família, tudo que você está fazendo será em vão. A segunda coisa que ele vai falar é sobre guardar. Essa palavra guardar dá o sentido de proteger, velar, ter cuidados. Então primeiro ele diz: preste atenção como que você está caminhando na sua vida, preste atenção na sua família. O Senhor tem que ser a coluna, tem que ser o centro. E agora ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a sentinela era aqueles homens, soldados que ficavam em cima das muralhas. Por exemplo, Jericó, ficavam em cima do muro, tinha suas cabanas em cima daquele muro, e eles ficavam de guarda, vigiando. Eles ficavam protegendo enquanto a população dormia e descansava, eles ficavam acordados, atentos. Eles não pregavam os olhos, porque eles tinham uma incumbência, uma responsabilidade de guardar a cidade. Por exemplo, quando você vê lá em Atos dos Apóstolos, os soldados que tinham a incumbência de guardar os presos no cárcere, lá em Atos capítulo 16, quando os cárceres são abertos, eles ficam desesperados. Eles tinham a responsabilidade de guardar, eram sentinelas também, guardando os presos, era a responsabilidade deles. O salmista toma então deste exemplo para dizer: olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E isso se dá a entender e subentende-se que as grandes batalhas de Deus, as grandes guerras de Deus, que se Deus não fosse aquele que guardasse o povo de Deus, em vão estariam vigiando. Se Deus não fosse à frente da batalha, se Deus não fosse pelo povo, em vão vigiaria toda a sentinela. O salmista está dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E coloca então Deus guardando então a sua casa. Se o Senhor não guardar a tua casa, em vão vigia.
vigia, não há outros meios, não há outros métodos. Se o Senhor não for aquele que guarda, aquele que protege, aquele que vela pela sua casa, então, em vão. Você pode colocar todos os meios de proteção, você pode colocar todos os meios, gastar todo o seu dinheiro em proteção na sua casa, mas se o Senhor não guardar, você pode colocar o teu carro no seguro, pode colocar os melhores meios de segurança no seu carro, mas se o Senhor não for o Deus do seu carro, em vão você vigia. Se o Senhor não for o Deus da sua casa, em vão você guarda. Guardar é proteger, é velar, é estar atento. A palavra guardar, se o Senhor não guardar, é colocar ao Senhor, é não confiar nas suas próprias forças, é não confiar nos seus próprios meios, é não confiar nos seus métodos humanos. O salmista está dizendo: não existe método humano que possa lhe proteger, não existe meios, jeitinhos brasileiros que possam proteger a tua casa, a tua família. Ou Deus guarda a tua casa e a tua família, ou não haverá outro meio da tua casa estar protegida. Então, primeiro, edificar e guardar. Como que você tem guardado? E aqui vai a palavra aqui para nós, os sacerdotes do lar. Como é que você está guardando a sua casa lá? Quem é que reina lá? É o Senhor dos Exércitos? Quem é que reina na nossa casa? Nós somos sacerdotes. A nós cabe a responsabilidade de encaminhar os nossos filhos, as nossas esposas. Eu usei nossas esposas no plural, não leva mal, esquece isso daí, deleta. É a força do hábito. Mas aí você, sacerdote, o que você está fazendo? Como é que você está edificando a sua casa? Como é que você tem guardado? Quem é o guarda da tua casa? É a televisão? Internet? Quem é o guarda da tua casa? O celular que você deu para o seu filho para se desvaiar da responsabilidade de olhar e de dar atenção para ele? Porque infelizmente os pais estão perdendo tempo, entregando o tempo que eles teriam para os filhos, entrega para a internet. A internet vai dar um jeito neles. Edificar, guardar. Como sacerdotes, o Senhor tem que ser aquele que guarda. É ter a convicção que o Senhor está guardando, apesar de todos os meios, subterfúgios que nós encontramos ou temos. O Senhor deve ser aquele que guarda. A nós cabe a responsabilidade de defendê-los, mas defendê-los pelo meio do Senhor. O Senhor edificando, o Senhor guardando lá, então não será em vão toda a minha luta. Ei, não basta só nós homens providenciar o pão e a veste e o calçado para a nossa família. A nossa família precisa de proteção, a nossa família precisa de Deus, a nossa família precisa ser edificada em Deus. A nossa família precisa estar guardada em Deus. Nós que temos que encaminhar a nossa família a ser guardada em Deus. Nós temos que apresentar que só existe um Deus que pode edificar, sustentar, alimentar, providenciar, guardar, proteger, cercar a nossa família. Porque se o Senhor não for a sustentação, em vão estamos correndo. Se o Senhor não guardar, em vão estamos vigiando. E aí, então, edificar e guardar. O versículo 2 ele vai dizer: inútil, perca de tempo, perdendo tempo, inútil vos será. Ele vai voltar no trabalho aqui, preste bem atenção. Levantar de madrugada, está se matando para trabalhar? Se o Senhor não for aquele que edifica, aquele que guarda, olha o resultado, a consequência de se confiar nos seus próprios meios. Olha a consequência de se confiar e não entregar a vida
vida, a família, os relacionamentos em Deus. Olha a consequência: inútil vos será então levantar de madrugada, repousar tarde. Aí o que você vai comer? O pão da alegria? Não, senhor. Comer o pão que penosamente, essa palavra penosamente é com muita aflição, angústia, não é uma palavra prazerosa, prazer. Essa palavra prazer ou prazerosa, que é o oposto de penosamente, penosamente é com muita aflição. Conseguiu o pão, sim, ele não está desconsiderando, porque por causa do trabalho a consequência é você trazer alguma coisa para casa, mas é com muita aflição, com muita angústia. Isso nos remete lá no jardim do Éden, quando Deus deu lá a sentença: você, do suor do teu rosto você vai trabalhar, vai encontrar espinhos, você vai ter aflição agora por causa do pecado, você vai trabalhar muito. Mas aqui o salmista está dizendo: comer o pão que penosamente grande. Irmão, tem gente que trabalha demais e não tem nada. Você já percebeu isso aí? Você já percebeu que a pessoa trabalha e ela nunca está satisfeita? Ela está sempre sofrendo. E ela sempre está procurando outra coisa, porque ela não está satisfeita. Ele está dizendo: comer o pão que penosamente granjeastes. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, você está perdendo o seu tempo, porque o resultado de você não se apoiar em Deus, da sua família não estar em Deus, é a aflição, é a angústia e perca de tempo. Mas que perca de tempo é essa? É perca de tempo de eu construir, edificar a minha família em Deus. Eu estou correndo atrás do pão, mas eu estou perdendo a oportunidade de edificar e de guardar a minha família em Deus. Ele está dizendo: e a família que isso não faz, o que vai acontecer? Ele sofrerá pena. Será uma pessoa, está na igreja, mas é uma pessoa insatisfeita. Mas ela canta, mas é uma pessoa insatisfeita, que ela está no culto e já está se entrando em agonia, porque amanhã tem que trabalhar naquele serviço, que levanta de madrugada e que vai trabalhar penosamente, porque ele ainda não entendeu que se o Senhor não for a primazia, que se o Senhor não guardar, a vida dele será uma vida penosa, insatisfeita, infrutífera. Esse é o resultado de não edificar em Deus e de não guardar em Deus. Comer o pão de dores, mas aquele que edifica, aquele que é guardado, ele pode estar comendo ovo, ele está dando glória a Deus. Mas aquele que granjeia penosamente, ele pode estar comendo filé mignon, mas ele está reclamando, ele não está satisfeito. O insatisfeito, o que não edifica, o que não guarda em Deus, ele pode comer filé mignon, ele não está bom para ele pode estar ganhando 5.000, ainda não está bom para ele vai se sacrificar, vai se matar, mas a família dele está deixando de ser edificada, está deixando de ser guardada. O resultado será uma vida penosa. Mas aí o salmista vai dar uma outra palavra de refrigério: mas vocês que edificam, que o Senhor é a coluna de vocês, que é o Senhor que guarda vocês, olha o que vai acontecer com vocês. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem, aos seus filhos, a nós, o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. E dormir aqui é descansar, sem se preocupar com amanhã. Não é que você é irresponsável, não é isso que o salmista está dizendo, mas é ter paz no coração, na alma. Tem gente que não tem paz no amanhã, tem gente que sofre, já está vivendo o amanhã hoje, tem gente que está vivendo o mês que vem, presbítero Ageu, hoje sofre. Eu não estou falando que você não tem que ter planos e projetos, eu não estou dizendo que você tem que se preparar, não é isso, é você conseguir dormir hoje, cultuar a Deus aqui hoje em paz, sem se preocupar com amanhã. Amanhã baixe os seus temores amanhã, mas ele está dizendo: mas aos seus amados ele o dá o quanto dorme. Ele é a providência. Eles ficam tranquilos, eles ficam em paz.
Eles comem, o Senhor é a providência. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas: comida, bebida, veste. Mas para que eu usufrua do benefício de a minha casa ser edificada em Cristo, de Cristo guardar a minha casa, é que eu vou descansar, dormir em paz, tranquilo e sereno, sabendo e entendendo que o meu dia de amanhã pertence a Deus, e que amanhã Ele providenciará o pão de cada dia. Ou então nós temos que parar de orar: Senhor, dai-me o pão de cada dia. Não posso orar isso se eu não confio, não creio no que a Escritura está me falando. É tranquilidade. Mas aí Ele vai dar, olha o outro resultado de uma casa edificada, de um lar guardado por Deus. Olha um outro benefício, olha comigo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele vai dizer então que a herança, os filhos, são herança do Senhor, ainda que muitos, e até crentes, têm os filhos como amaldiçoados. É uma realidade. Tem crente que acha que o filho é maldito. Por que você nasceu? Você não devia de nascer. Você é o resultado de um acidente. O salmista está dizendo: é herança do Senhor. São pais insatisfeitos com a sua própria vida, são pais irresponsáveis que não edificam a sua vida em Cristo, são pais irresponsáveis que não ganham tempo com seus filhos, com a sua família, não encaminham a sua família a Cristo, não ensinam os seus filhos o caminho que eles devem andar. Então eles atribuem que os seus filhos são malditos, que não deveriam nascer, que são um acidente. Por que você nasceu? Atribuem palavras de maldições contra os filhos, para que os filhos cresçam atordoados, revoltados, decepcionados, e até perguntando: por que eu nasci? Mas o salmista diz: o resultado da casa edificada, de Deus guardar a casa, é que os filhos então serão herança do Senhor. O Senhor lhe dá de presente, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus para a vida dos pais. Ele diz assim: o fruto do ventre, seu galardão. É abençoado, as mulheres são abençoadas com esse fruto no ventre, que é o galardão. E ele diz: como flecha, versículo 4, como flechas, ele fala no plural, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ele está dizendo que ter bastante filho aqui é bênção. O que ele está falando, e o contexto aqui, se tinha bastante filhos, ele está dizendo que ter filhos aqui, bastante filhos, é bênção. Ele vai usar uma figura de linguagem para falar de um guerreiro. Aqui, a herança do Senhor, aqui representada o guerreiro é o pai. É o pai que enche então a sua aljava. É o pai que então irá instruir o seu filho. Aqui é uma figura de linguagem
representando o pai, e o pai deve então encaminhar, endireitar o caminho do filho, guiá-lo. É o pai que vai lançá-lo para essa vida, é o pai que irá prepará-lo para essa vida, é o pai que vai encaminhá-lo, instruí-lo, educá-lo na sua vida cristã. Ele está dizendo: o pai, a família que tem muitos filhos, então o pai, como guerreiro, ele deve então levar o seu filho ao ponto central, ao alvo certo, ao caminho certo, à verdade certa, ao propósito certo, às prioridades certas. É o pai então que vai lançar o filho para a vida. É isso que o salmista está dizendo. Assim como flechas na mão do guerreiro, como flechas, os filhos na mão dos seus pais, assim os filhos da mocidade, o pai então deve encaminhá-los. Olha comigo o versículo 5. Fazendo assim então, irmão, nós fazendo assim, nós seremos beneficiados. Ah, é? Tem benefício então de você encaminhar os seus filhos no Evangelho, mostrar para ele o caminho que ele deve andar? Tem, o salmista vai mostrar. Olha comigo aí, versículo 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz esse homem que tem muitos filhos. Esse é feliz. Por quê? Olha aí por quê. Ele não será então envergonhado. Mas vai com calma, as irmãs estão dando risada aí já. Calma, eu sei. Tu tem os seus limites, eu sei disso. Eu queria ter 3, aí depois que eu tive 2, eu decidi, mudei de ideia, fico com 2 só mesmo, tá bom. É responsabilidade cuidar de filhos, é responsabilidade. Ele diz assim então, qual será o resultado? Não será envergonhado. Quando? Quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui você tem que pensar, porque na época que Salomão escreveu, existiam cidades muradas. Então quando vinha os inimigos, ou alguém que vinha fazer alguma coisa, cobrar alguma coisa, os filhos que foram preparados como guerreiros pelos seus pais, irmão, você não faz ideia. Eu vou dizer para os filhos aqui: aprendam a respeitar os vossos pais, e nunca pense de colocar os seus pais num asilo, porque os seus pais carregou vocês até aqui, e carregará vocês, porque para os seus pais, vocês sempre serão crianças. Apesar de vocês se casarem e terem filhos, vocês sempre serão a criança deles. Então nunca queira e pense colocar seus filhos num asilo, seus pais num asilo, porque envelheceram, porque estão com dificuldade, porque estão agora dependentes. Nunca façam isso. Agora, pais, vai um recado para vocês: se vocês não quiserem ter filhos mal agradecidos, ingratos, ensine ele o caminho que ele deve andar. Ensine ele que Cristo é o edifício, que Cristo é o que guarda. Ensina o teu filho, porque o resultado será esse aqui. Salomão está dizendo: quando alguém vier acusar o seu pai, você tem que viver também, pai, nós, com uma vida íntegra dentro da nossa casa, porque senão o filho não terá condições de lhe defender na frente de ninguém. Preste atenção o que ele vai dizer. Salomão está dizendo: o pai, que a vida, a sua casa é edificada em Cristo, o pai, a qual Cristo é o que guarda, que é a sentinela, o pai que instrui o filho no caminho que deve andar. O resultado disso é que os filhos, quando alguém vier afrontar o seu pai ou a sua mãe, os filhos, quando alguém vier fazer alguma coisa má contra os seus pais, acusá-los de mentiras, os filhos serão os primeiros que se levantarão à frente dos seus pais e defenderão os seus pais. O resultado de edificar a casa é estar na presença do Senhor. Edificar, irmão, presta atenção nisso aqui. Você quer filho abençoado? Ensina ele, edifica a sua casa, fala com ele, conversa com ele, tira o celular dele, mas pelo amor de Deus, fala com o teu filho, tira o celular da tua esposa, chame ela, vamos orar, vamos conversar, vamos namorar, vamos se entender, porque se o Senhor não tiver, tudo o que você está fazendo irá por água abaixo. Eu sei que tem filhos aqui que são resultados de o pai ter edificado a casa num lar cristão. Está aqui a Aline, a geração de famílias que edificaram, Valtair, Ageu, Patrícia,
As pessoas mais velhas, vocês estão novos ainda, tá? Mas eles foram edificar. O resultado é que vocês estão dentro da igreja hoje. Eu sei que alguns se perderam no caminho. A gente não entende muito essas coisas que Deus faz, mas tudo bem. Mas isso não é motivo de eu não edificar em Cristo. Isso não é motivo de eu não conduzir a minha casa, os meus filhos. Quando alguém de você tiver velhinho, Aline, a Manuzinha vai lhe defender. E se porventura chegar ao ponto de ter que usar fralda, vai envelhecendo tanto que às vezes, né, velhinhos têm que usar as fraldinhas geriátricas, ela vai trocar. Vale a pena ser quadrado dentro de casa, vale a pena, às vezes vai lá e desliga a televisão, vale a pena. Coitado do meu filho, apronta lá, eu tiro o celular dele, não vai assistir televisão, para você entender que as coisas não é assim que funciona. Se precisar tirar a cinta, presbítero, eu tiro. Mas o meio não é tão esse. Precisa quando tira. Não vai doer não. Arranca aquilo que eles mais gostam. Tira deles. Deixa eles um mês. Tá doendo, filho? Tá, pai. É isso mesmo que eu quero. Onde nós estamos edificando a nossa casa, irmãos? Ei, dá uma olhada para o mundo aí fora. O mundo está engolindo famílias aí. Presta atenção. Você tem uma casa, viu, jovens? Vocês têm uma casa, tem famílias. Eu vi essa semana crianças na idade de vocês crianças estão sendo desfilando para ver se alguém quer adotar elas como objetos. Sem famílias. Valorize a família que vocês têm. Respeite os seus pais, obedeça a eles. Quando ele fala não, é não. Os pais, nós sacerdotes, encaminhamos aos nossos filhos, porque uma parte depende de nós, a outra, Deus, a outra, nossa. Como muitos têm chorado hoje, muitos pais, muitas mães têm chorado porque os filhos já se foram, já foi. Que nós possamos olhar para isso então e temos no fim o prazer de trabalharmos com prazer, mas estamos edificando a casa, de trabalharmos com prazer, mas o Senhor está guardando a nossa casa, de trabalharmos com prazer e guardar os nossos filhos, mas estamos guardando o tempo com os nossos filhos, preparando os nossos filhos para a vida. Eu quero convidar você, se coloque de pé.